Eu é que tenho de agradecer ao colega pastor Marcos pela bondade, pela gentileza de haver me convidado para estar aqui com os irmãos neste início do Dia do Senhor, neste primeiro culto, quando mais uma vez a Igreja de Jesus se reúne para louvá-lo, para exaltá-lo na beleza da sua santidade. E nós aqui estamos com o coração tão feliz e ao mesmo tempo tão aberto para recebermos a palavra do Senhor que já nos está sendo ministrada. Este é o momento da ministração, vamos assim dizer, verbal da palavra, mas através dos hinos e cânticos que já entoamos, a palavra vem sendo ministrada ao nosso coração. E quando digo ao nosso coração, estou pensando não apenas em nós aqui neste santuário, mas como o pastor Marcos já bem o colocou há pouco, a todos aqueles irmãos e irmãs que neste momento, através de plataformas virtuais, participam deste culto também. Então somos uma única congregação, a congregação estabelecida, congregação reunida, congregada pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. Fico muito feliz também em ver a presença marcante da Igreja Batista da Capunga durante esta Semana Batista de nossa 102ª Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira. Esta igreja faz parte, pastor Marcos, irmãos e irmãs, de maneira indelével da história dos batistas no Brasil. Em janeiro de 1964, quando da 46ª Assembleia da nossa Convenção, esta igreja foi a igreja anfitriã, foi a igreja que a recebeu. Naquele tempo, pelo que eu ouvi nesta manhã, a inauguração deste templo foi em 67. Mas eu não sei se a igreja já estava aqui em 64, de alguma forma, ou não, reunindo-se aqui. Mas foi a igreja sede da nossa Assembleia Convencional de então, uma das maiores. 1.148 mensageiros compareceram ao Recife. Se nós pensarmos em termos destes anos todos de 64 para cá, estamos falando em 59 anos, um número espetacular, por assim dizer, de mensageiros dentro daquele momento da nossa Convenção Batista Brasileira. Pois foi dentro daquela Assembleia, na Igreja Batista da Capunga, que o plenário votou a realização de uma campanha nacional de evangelização. A proposta vinda por parte, certamente, da nossa junta executiva, como chamávamos o conselho naquela época, e tendo como líder o então presidente da nossa convenção, Dr. Rubens Lopes, foi feita esta proposta ao plenário para que nós, batistas brasileiros, realizássemos no ano seguinte, em 1965, uma campanha nacional de evangelização. E de lá para cá, tudo agora é história, porque em 65, no Rio de Janeiro, a campanha foi lançada naquele último domingo do mês de janeiro, no estádio do Maracanã. Depois, em 1970, tivemos a Campanha das Américas. Em 1975, a chamada Missão Reconciliação por Cristo, através da Aliança Batista Mundial. Eu até me recordo das palavras do então presidente da nossa convenção, Dr. Rubens Lopes, quando ele, em várias ocasiões, disse: em 1965, Brasil, em 1970, as Américas, em 1975, o mundo, e então Jesus virá. Eu me recordo até mesmo do timbre da voz dele aqui nos meus ouvidos, dizendo estas palavras, um desafio gigantesco: Cristo, a única esperança. Um tema que desde então tem sido usado em algumas das nossas campanhas, em nível da própria Convenção Batista Brasileira. Mas Capunga foi a sede da decisão dos batistas brasileiros de realizarem a grande campanha nacional de evangelização. Por isso eu digo que esta igreja tem um lugar muito especial dentro da história dos batistas brasileiros, dos batistas de toda a América,
Norte, Centro e Sul, e também dos batistas de todo o mundo, porque aquele grande movimento que acabou alcançando todo o mundo batista, geograficamente falando, nasceu em termos de votação dentro da Igreja Batista da Capunga. Então, Deus abençoe os irmãos nesta vocação histórica de alinhamento denominacional em todos os sentidos e, particularmente, como a igreja sede de uma decisão que tem impactado o mundo até hoje. Uma de nossas convenções no Caribe, desde a Campanha das Américas, ela tem feito toda vez, uma semana por ano, de uma campanha nacional de evangelização inspirada na nossa campanha de 65. Então, a gente não sabe o quanto Deus tem feito através dos batistas com aquela ideia que nasceu em 1963, na cidade do Salvador, no sermão Neopioneirismo, que o pastor Rubens Lopes pregou aos missionários das 3 missões daquele tempo da Junta de Richmond, então a missão do Norte, a missão equatorial e missão do Sul. Aquilo foi muito bem aprovado, depois levado para a Junta Executiva e na Igreja Batista da Capunga, em 64, tomou a forma de uma decisão da nossa convenção. Fico feliz também em ver aqui os irmãos e irmãs todos presentes, particularmente o doutor Gilton Moraes, alegria ver o colega ali sentado, que bom, um dos nossos grandes pregadores e um grande especialista na área da pregação cristã ou da homilética. Pastor Givaldo e sua esposa, irmã Maria Isabel, queiram ficar em pé, por favor, da nossa equipe ministerial da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. Ele coordena a área do Ministério da Mão Amiga, do conforto, do consolo. Prazer em ver os colegas aqui, o colega e a sua esposa. Pastor Givaldo é pernambucano, as raízes em Arco Verde, e se não me falha a memória, esta é a primeira vez que ele retorna para esta área em 43 anos. É isso, pastor Givaldo? Exatamente. Então, uma alegria muito grande vê-los aqui nesta manhã, membros integradíssimos da nossa Igreja Batista da Liberdade, juntamente com a filha Roberta. E da nossa igreja e da minha família, a Dione, as nossas filhas, genro, netos, trago as saudações calorosas, um abraço enorme para vocês, nesta hora em que estamos juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós, batistas brasileiros, estamos saindo desta cidade com um lema para o ano todo: proclamemos a verdade. Notem bem, proclamemos a verdade para todo mundo, para toda a sociedade, em todos os níveis. Então saímos motivados, e eu digo mais, juntando o tema e a divisa, nós queremos proclamar a verdade com a aprovação de Deus, daí a nossa divisa. Procura apresentar-te a Deus aprovado ou aprovada, como obreiro ou obreira que não tem de que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E esta igreja, como parte de toda a logística desta semana. Muito obrigado, pastor Marcos, irmã Soraya, Igreja Batista da Capunga, tudo que os irmãos fizeram para que essa semana fosse memorável no coração de cada mensageiro à nossa Assembleia Convencional. No dia 19 de abril deste ano, os irmãos estarão celebrando 100 anos. 100 anos não é para qualquer pessoa, não, irmãos, querendo ou não. E também não é para qualquer organização, muito menos para qualquer igreja. 100 anos é um longo tempo, mas os irmãos estão aqui firmes e constantes na obra do Senhor. E quando nós encontramos alguém que celebra o seu centenário, nós nos alegramos profundamente quando estamos numa igreja centenária. Não estamos falando de uma igreja antiga, não estamos falando de uma igreja idosa, estamos falando de uma igreja que em 100 anos continua seguindo os passos de Jesus.
E isto está perfeitamente alinhado com a palavra do Senhor em 1 de João, no capítulo número 2, versículo 6, em que o texto diz: aquele que diz estar em Cristo também deve andar como Cristo andou. E se essa igreja tem a condição, o privilégio, a alegria de celebrar o seu centenário, é porque ela tem sabido caminhar nos passos de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Isto, então, nos leva a um texto que, creio eu, tem sido bastante enfatizado aqui pelos irmãos neste ano em que o centenário está sendo celebrado até o ápice no próximo dia 19 de abril. E nós o encontramos em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, inicialmente, e depois iremos a Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Vamos dar início, então, em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. E assim nos diz a palavra do Senhor. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, à luz dessa autoridade que me foi concedida, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Incidentalmente, este é um dos versículos, especialmente a parte B, dos mais recitados e citados em nossos cultos de oração, particularmente, quando a gente pede que os irmãos declinem ou recitem o seu versículo favorito. Raras vezes não se ouve Mateus capítulo 28, versículo 19b. Mas é sempre bom nós mantermos em mente que esta promessa do Senhor, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, ela está engastada na grande comissão. É uma promessa de que no exercício da nossa vida cristã, da nossa proclamação do Evangelho, nós sempre teremos a presença de Jesus conosco até o final dos tempos. Então, num primeiro momento, essa promessa é muito clara no cumprimento da nossa missão como servos do Senhor Jesus. Nós temos a promessa da presença de Jesus conosco. Em quaisquer situações do nosso testemunho, em qualquer momento, o Senhor prometeu, o Senhor está garantindo: eu estarei convosco sempre, até o final dos tempos. Mas aí eu vou para Atos, no capítulo 1, versículos 1 a 11, que de certa maneira é colega como texto bíblico de Mateus, no capítulo 28, Atos 1, 1 a 11. E assim encontramos da parte do evangelista e doutor Lucas, o mesmo autor da carta do Evangelho de Lucas, estas palavras: fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Isso então nos remete, como restante destes versículos, até o versículo número 11, a Lucas no capítulo 24, a partir do encontro com aqueles dois discípulos no caminho a Emaús e depois no retorno, da grande alegria deles perante os demais discípulos,
dizendo que o Senhor havia aparecido, e o Senhor então vem mais uma vez e lhes traz a mesma missão, a mesma responsabilidade que encontramos em Atos, nós a encontramos em Lucas, no capítulo 24. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Toda vez que eu leio Atos, capítulo 1, versículos 1 a 11, e naturalmente o texto áureo destes versículos para mim é o número 8, eu sempre penso numa espécie de iniciativa do Senhor Jesus para dar àqueles discípulos o foco de que eles careciam. Porque a palavra do Senhor Jesus foi de imediato, como nós lemos aqui no versículo número 6, ela foi rebatida ou respondida com uma expectativa deles sobre a restauração do reino. Vamos assim dizer, havia na palavra deles, na resposta e pergunta deles ao mesmo tempo, uma forte ênfase escatológica. Estavam pensando sobre aquilo que poderia acontecer, ou que viria a acontecer. O Senhor Jesus procura reformatar o foco, ou reconfigurar o foco deles, para a real missão deles como igreja dele, enquanto perdurassem na sua jornada neste mundo. Este foco escatológico ele tem estado com a igreja do Jesus ao longo desses anos todos, desses séculos todos. Tem havido essa preocupação, a última das quais, segundo eu entendo, aconteceu em maio de 2011, quando havia toda uma expectativa muito grande da volta do Senhor Jesus para o dia 21 daquele mês, 21 de maio de 2011, salvo engano. E o proponente, hoje já falecido, ele durante anos, mas muitos anos, vinha pregando sobre este assunto, trazendo toda a sua argumentação, e eu o ouvi durante longo período, longos meses, sempre à noite, no programa radiofônico que ele tinha, e ele argumentava de uma maneira extraordinária, trazendo outros textos da palavra de Deus para que houvesse a defesa de uma única tese: Jesus estará voltando em maio de 2011. 3 dias antes, ele veiculou o seu último programa de rádio, despediu-se de todos os seus ouvintes e orientou os ouvintes a que permanecessem nas suas residências, não saíssem de lá, porque o Senhor Jesus viria começando pela Nova Zelândia, levando em conta toda a questão do fuso horário, e bateria onde nós estávamos naquela época, morando nos Estados Unidos, já no sábado, e depois o Senhor Jesus completaria até que o fuso horário universal, abrangendo toda a geografia do globo, tivesse sido completada. Jesus não voltou, é claro, nós estamos todos aqui, porque se tivesse voltado, quem estaria numa situação terrível seríamos nós. Mas ele não voltou. Na segunda-feira, ele concedeu uma entrevista aos repórteres à mídia internacional.
E, claro, a pergunta de toda a mídia foi esta: o que aconteceu? E ele disse: olha, não houve o terremoto físico, porque a previsão seria de um grande terremoto. Mas toda a nossa preocupação com a volta de Jesus representou um terremoto no coração e na mente das pessoas. O Senhor Jesus voltou, não fisicamente, mas Ele voltou espiritualmente, quando estávamos aguardando o seu retorno. Mas o fato é que toda a profecia dele, ela faz parte de uma série de iniciativas nesse sentido, desde o retorno do Senhor Jesus para a presença do Pai, onde Ele se encontra à direita do Deus Pai, e de onde Ele voltará para nos levar como igreja. Mas Ele ainda não veio. E Ele então, como Mestre, como Senhor e Salvador, naquele momento em que uma pergunta escatológica foi levantada pelos seus discípulos, Ele disse: este assunto não é da competência de vocês. Este assunto está reservado para o Pai. Somente Ele pode decidir o dia, o mês, o ano, a hora. Ninguém mais pode fazê-lo. E se alguém vem trazendo esse tipo de informação, não é uma informação autorizada. Aliás, durante esta semana nós recebemos as mensagens da Palavra de Deus, e destaco aqui a mensagem do pastor Marcos para o plenário da nossa Assembleia Convencional, uma exortação fortíssima da parte do Senhor através dele, para que nós nos mantenhamos firmes no foco da nossa missão. Nós não podemos perder isso de vista. Não será nem mesmo a volta do Senhor Jesus que vai acontecer, pois neste mesmo texto nós lemos: este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Nós todos vivemos na esperança da segunda volta, na esperança do retorno de Jesus. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, isto acontece, porque nós a celebramos até quando? Até que Ele venha. Então, toda a celebração da ordenança da ceia do Senhor é uma celebração que tem um aspecto escatológico da nossa firmeza de fé. Jesus vai voltar. E aqueles discípulos ouviram o mesmo daqueles varões que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Assim como o Senhor Jesus foi, da mesma forma Ele voltará. Então, irmãos e irmãs, a volta de Jesus para nós não é uma suposição, uma hipótese, uma ideia, uma teoria, é uma certeza. Jesus voltará. E hoje nós, igreja militante, seremos naquele dia transformados em igreja triunfante na presença do Senhor. Mas até que Ele venha, conforme o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11, nós anunciamos a morte do Senhor no momento da ceia. Até que Ele venha, nós estaremos pregando a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. Então Jesus procurou corrigir este foco já naquela época, dizendo a eles: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este versículo número 8, para mim, ele sugere 3 palavras que dizem tudo sobre a nossa missão como igreja. E que eu vejo nestes primeiros 100 anos da Igreja Batista
da Capunga? Porque ela vai continuar até que Jesus volte? Segundo centenário, terceiro, eu não sei, porque não me compete adivinhar o tempo do retorno do Senhor, mas certamente essas três palavras têm estado na história desta igreja e na sua jornada centenária. As palavras impulso, imperativo, impacto. As três começando com a vogal I. Impulso, imperativo, impacto. Mas recebereis poder. Lá em Lucas, no capítulo 24, depois de dizer a eles: vós sois testemunhas destas coisas, referindo-se à sua morte e à sua ressurreição, portanto, dizendo aos seus discípulos: vocês são testemunhas do poder da cruz e do túmulo vazio na experiência de vocês. E eu creio que uma das razões de muita frustração para pessoas que pensam que são crentes em Cristo, mas não o são bem intencionadas, são dedicadas, têm responsabilidade, mas ainda não têm um testemunho do poder da cruz e do túmulo vazio na sua própria vida. Jesus disse: vocês são testemunhas destas coisas, da minha cruz, do meu túmulo vazio, porém, aguardem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fazer a obra de Deus sem o poder de Deus não é apenas uma temeridade, é uma tragédia completa. E eu penso que parte dessa tragédia é a ideia que muitos crentes têm, crentes que de fato têm um testemunho do poder da cruz, do poder do túmulo vazio na sua própria vida, mas a ideia de que o poder do Espírito Santo é privilégio de alguns, quando na realidade o poder do Espírito Santo é um direito de todo crente em Cristo Jesus. Nós muitas vezes limitamos este poder do Espírito Santo aos pregadores, aos missionários, aos líderes. Não, todo aquele que professa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador tem este direito. Não é uma questão de privilégio de alguns, é direito de todos os que têm em sua vida o testemunho da cruz e do túmulo vazio. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a nossa missão de atuar junto ao mundo, proclamando a verdade, como foi enfatizado esta semana, uma igreja como esta, que tem se dedicado a seguir os passos de Jesus no discipulado, na evangelização, isto só pode acontecer quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não há outro poder para fazer isso. Nós somos cheios do Espírito para a obra que apenas Ele pode realizar. E quando lemos a história da igreja cristã, nós ficamos, quantas vezes, abismados e, ao mesmo tempo, abençoados pelo relato daquilo que o Espírito Santo tem feito na igreja do Senhor. Mas note bem, o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, meu irmão. O Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, minha irmã. E você tem chegado até onde você chegou, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo tem feito do seu coração, do seu corpo, o santuário dele. Então você já tem o Espírito Santo. Não há necessidade alguma de nós, crentes, suplicarmos ao Senhor que nos dê o Espírito, que nos envie o Espírito. Nós já o temos, até porque nós chegamos a Cristo e nós o recebemos como Senhor e Salvador pessoal por causa do Espírito Santo. Podemos sim, e devemos sim, clamar pela plenitude do Espírito Santo.
pelo poder dele através de nós, na comunicação da palavra e também no nosso viver diário, na nossa integridade, na nossa honestidade, no nosso comportamento, no nosso testemunho, que muitas vezes, como dizia minha sogra, de testemunho passa um testemunho, porque é tão triste o que a pessoa faz, que não é mais testemunho, é tristemunho. É o poder do Espírito Santo em nós. Então nós clamamos por essa plenitude, por esse enchimento, mas pela presença dele em nós, não. Se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador pessoal, já fomos selados no Espírito Santo. Ele já está em nós. E como igreja, ele está entre nós. Porque ele convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, somente ele pode fazer isto. Somente ele pode persuadir as pessoas, convencer as pessoas. Pastor Marcos foi ovelha do meu tio, pastor Altino Vasconcelos, lá na Igreja Batista de Madureira. Notem bem, a conversão do meu tio foi algo assim extraordinário. Ele era um violinista dos bons, não era crente. Ele, meu pai e os irmãos todos vieram a Cristo já a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos. Então, não nasceram num lar cristão. A minha avó também veio a se converter depois. E o tio Altino, como bom violinista, foi convidado por um grupo de uma igreja que precisava de alguém para executar algum instrumento, porque eles estavam sem música alguma, e resolveram consultá-lo e convidá-lo. E ele, mesmo não sendo crente, aceitou e foi lá. E disse-me ele que estava tocando violino, e aqui na igreja, no santuário daquela igreja, estava a 1 de Pedro 3,18. Porque Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo pelos injustos, para nos levar até Deus. Então, enquanto ele tocava o violino, ele estava olhando diretamente para aquele versículo. Na outra semana, eles foram convidá-lo, mas ele acabou aceitando e voltou. E mais uma vez, tocando o violino e lendo, porque estava bem no campo visual dele, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, os justos. Eu estou tentando mudar aqui a nota. Os justos pelos injustos, para levá-los a Deus. Na semana seguinte, foram convidá-lo, gostaram da execução dele, então foram convidá-lo. Ele voltou, e mais uma vez, enquanto executava o violino, estava lendo o mesmo versículo. E ele me disse, na quarta semana eu já fui sozinho, eu não esperei o convite, e nunca mais deixou a igreja do Senhor. O Espírito Santo usou aquele versículo, que na realidade é metade do versículo 18, para convencê-lo de que ele precisava conhecer aquele que morreu, o justo pelos injustos, para levá-los a Deus. Irmãos e irmãs, só o Espírito Santo faz isto. Ninguém mais faz. Do grande pregador Charles Spurgeon, que durante 40 anos foi considerado o príncipe dos pregadores batistas, pastor do Tabernáculo Batista em Londres, disse que certa vez ele entrou no santuário da igreja, que estava em reforma, e resolveu testar a ressonância do santuário, nas placas que então eram usadas,
E havia uma única pessoa ali dentro, era um pedreiro trabalhando lá em cima. Então Spurgeon foi só para testar a acústica e recitou 1 de João 1,9, não? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Ele fez aquilo apenas para um teste. O pedreiro se converteu. Só isto. Quem traz a pessoa a Cristo, aos pés da cruz, é o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: não saiam da cidade antes de ser derramados pelo Espírito, ungidos pelo Espírito, envoltos pelo Espírito. Ele virá sobre vocês. Ele virá sobre vocês. E aqui em Atos 1,8 ele repete a mesma coisa. Mas recebereis o poder. Ele começou por aí. Recebereis o poder. E então sereis minhas testemunhas. É o imperativo, é o segundo I. É o imperativo. Testemunhas de Jesus. No final de cada culto da noite, na Igreja Batista da Liberdade, no domingo, eu sempre digo: vamos sair daqui agora como testemunhas de tempo integral. Mas esta frase não é minha, eu já disse à igreja lá. Eu a ouvi e desde então tenho usado, da parte do irmão Jim Downing, hoje na presença eterna do Senhor. Eu ouvi quando ele estava com 103 anos de idade, e ainda viveu mais 2 anos. Ele estava dando um testemunho pessoal na igreja da qual minha esposa e eu éramos membros lá nos Estados Unidos. Ele era um dos poucos sobreviventes, naquela altura, dos marinheiros americanos no confronto com os japoneses em Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941. Então, ele já havia sobrevivido toda a guerra e continuava com uma lucidez extraordinária. Usava aparelhos auditivos, ele mesmo dizia: gente, eu perdi a minha audição nos primeiros 100 anos de vida. E agora eu dependo do aparelho aqui para ouvir um pouco melhor, mas um bom humor fantástico. Mas foi dele que eu ouvi esta frase e desde então eu a tenho usado. Testemunhas de tempo integral. Ele disse: eu aprendi isso há muitos anos, ele disse. E eu quero que vocês entendam também isso e aprendam isto. Vocês são testemunhas de Jesus, mas de tempo integral. A vida de vocês deve ser dedicada a falar a Jesus, e pregar Jesus, e anunciar Jesus. E ele disse: olha, quando eu vou ao supermercado, vocês pensam que eu vou fazer compra? Não. Eu vou falar de Jesus. Aproveito que eu estou lá e faço algumas compras. Quando eu vou ao banco, eu não vou falar com o gerente, eu não vou sacar dinheiro, eu vou falar de Jesus. Agora, aproveito que eu estou no banco e saco algum dinheirinho. Quando eu vou à farmácia, eu não vou comprar remédio, gente. Eu vou lá para falar de Jesus. Agora, aproveito que eu estou lá e compro alguns remédios. Isto é ser testemunha de tempo integral. Eu ouvi esta frase e eu tenho me apropriado dela e sempre dou crédito a ele. Eu sou uma testemunha de Jesus, mas testemunha de tempo integral. Eu sou testemunha de tempo integral através das minhas palavras. Por isso, o vocabulário de um crente deve ser muito bem cuidado. Não existe vocabulário dentro da propriedade da igreja e outro vocabulário fora da propriedade da igreja. A nossa boca deve usar uma única língua, e não é a língua portuguesa em primeiro lugar, é a língua ética e moral. Somos testemunhas de tempo integral. E também através de ações, de iniciativas, não apenas da palavra falada, mas da palavra vivida.
E é o que Jesus disse: a missão de vocês é serem minhas testemunhas, o tempo todo, onde vocês estiverem. No capítulo 8 do livro de Atos, nós encontramos a igreja sofrendo uma amarga perseguição após a morte de Estevão, e diz a palavra que todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém. Foram espalhados, mas por onde eles iam, eles anunciavam Jesus. Eles eram testemunhas de tempo integral. Não perdiam oportunidade alguma. Onde estavam, falavam de Jesus. Quantas vezes nós desperdiçamos as nossas oportunidades? Como diz um dos nossos hinos, sabeis falar de tudo. E é verdade, a gente sabe falar de política, sabe falar de economia, sabe falar de esportes, mas na hora de falar de Jesus, trava, não sai. Talvez porque nós tenhamos a preocupação de qual será a frase inicial, qual será a primeira palavra. Pois, meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo e Ele vai colocar ou nos seus lábios, ou nos lábios da pessoa a quem você está testemunhando, Ele, o Espírito Santo, vai colocar a primeira palavra. E, de repente, a palavra está nos lábios do outro. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Fui convidado a visitar um senhor que estava gravemente enfermo, e o pedido da família foi esse: nós queremos que o papai conheça Jesus antes de partir. Só que ele é meio avesso. Mas o senhor aceita? Aceito. E fui do Rio a Niterói. E fui orando: Senhor, a primeira palavra. O tempo todo eu falei sozinho, a primeira palavra. Atravessei a ponte Rio-Niterói, a primeira palavra. Toquei a campainha da casa, a primeira palavra. Entrei na sala e no meu coração, Senhor, a primeira palavra, porque da primeira palavra ou a coisa vai para frente ou vai para baixo. Pois não é que o Espírito Santo me deu a primeira palavra nos lábios da pessoa a quem eu for a visitar? Quando ele chegou, me cumprimentou, a primeira coisa que ele disse: o senhor sabia que eu estudei num colégio metodista? Eu disse: Senhor, muito obrigado, agora a bola vem para mim. Está aqui na marca do pênalti. E o goleiro já saiu da frente. Só mesmo um tremendo perna de pau vai perder essa. Eu comecei bem: se o senhor estudou num colégio metodista, o senhor certamente já ouviu falar de Jesus. Claro! Pronto, vamos em frente. Conversa durou mais de 1 hora. Excelente ambiente, ele muito gentil. Terminamos orando juntos, porque o Espírito Santo, que havia dado a missão a mim de testemunhar, me abençoou com a primeira palavra nos lábios do outro, não nos meus lábios. Se você está orando por alguém, desejoso de apresentar o Evangelho a alguém, mas no seu coração há o receio de como começar a conversa, peça a Jesus que lhe dê a primeira palavra. Peça ao Senhor que coloque a primeira frase diante de você. Será ou nos seus lábios ou nos lábios de quem vai ouvir o seu testemunho, mas a primeira palavra vai ser dada a você, de uma forma ou de outra. E no impacto, que é a terceira palavra que começa com a vogal I. Qual é este impacto? Jesus disse: em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós não estamos aguardando uma sequência. Vou primeiro ganhar a cidade do Recife, depois eu vou ganhar o estado de Pernambuco, depois eu vou ganhar o Brasil, depois eu vou partir para o mundo, ou no meu caso, primeiro a cidade de São Paulo, depois o estado de São Paulo, depois o Brasil, depois o mundo. Não, não é uma sequência, não. É algo dialético, é aqui, ali e acolá ao mesmo tempo.
É por isso que nós sustentamos com alegria a obra de missões urbanas, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Porque o impacto é aqui, ali e acolá. E por onde nós estamos caminhando, a palavra está caminhando conosco também. Recebamos, pois, a palavra do Senhor e, como igreja centenária, seguindo os passos de Jesus, vamos discipular aqueles que tenham recebido o cumprimento da grande comissão através de nós. E estejamos abertos ao Espírito Santo, para que no imperativo da sua presença em nós, no impacto da sua presença em nós, no impulso da sua presença em nós, agora então nós partamos para o imperativo da missão e para o impacto da missão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra sempre nos fala ao coração. E agora, Senhor, de modo especial, muito obrigado pela existência centenária da Igreja Batista da Capunga, por toda a sua liderança pastoral nestes 100 anos. E neste momento da história, o pastor Marcos, ao lado de sua esposa, a irmã Soraya, seus familiares e de toda a igreja, um corpo unido em Cristo Jesus. Que esta igreja prossiga seguindo os passos de Jesus, ganhando almas para Cristo, discipulando-as, para que elas cresçam na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, este culto do qual estamos participando. Abençoa o culto a seguir. Senhor, coloca em nós, imprime em nós o caráter de Jesus, pois oramos no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém.